Olá, alunos! Nessa semana, nós iremos falar sobre o PET 3, semanas 1 e 2, com os assuntos Egito Antigo e Grécia Antiga. Vamos lá! O Egito Antigo é o berço de uma das mais importantes e fascinantes civilizações da história. Está localizado no nordeste da África e sua civilização se desenvolveu às margens do rio Nilo. Apesar de ser uma região desértica, o rio Nilo fertilizava o solo às suas margens, possibilitando o cultivo de alimentos. O período do Egito Antigo é dividido entre pré-dinástico e dinástico. Durante a dinastia, o Egito foi governado por famosos faraós, como é o caso de Menes, Ramsés II, Amenófis IV e Tutancâmon. A sociedade egípcia era estamental. Isso significa que existiam classes sociais rígidas e não havia mobilidade social. No topo da pirâmide da sociedade estava o faraó, seguido pela classe privilegiada de nobres, sacerdotes e escribas. A classe dos não privilegiados era composta por camponeses, artesãos e escravos. Para sustentar os luxos das classes altas, os camponeses pagavam impostos muito elevados, o que se tornou motivo de revolta no final da dinastia. Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Esses deuses eram antropomórficos, tinham parte de corpo humano e parte do corpo animal. Eles também consideravam alguns animais sagrados, como por exemplo o gato e o escaravelho. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Por esse motivo, mumificavam os corpos. A Grécia Antiga, diferentemente dos dias atuais, não era um país, mas um conjunto de cidades independentes e autônomas, que tinham suas próprias leis e por isso eram chamadas de polis, que mais tarde daria origem ao conceito político. Como exemplo, podemos citar Atenas e Esparta, que possuíam estruturas políticas bastante distintas. Os espartanos viviam em uma aristocracia, governo de poucos, e eram governados por um pequeno grupo de anciãos, além de possuírem uma cultura voltada para a guerra, em que desde pequenos eram treinados para as batalhas. Já os atenienses adotaram um sistema político diferente, a democracia, governo do povo, em que todo cidadão tinha direito à participação política. Entretanto, eram considerados cidadãos atenienses apenas homens, maiores de idade, livres e filhos de pais também atenienses, ou seja, era um poder exercido apenas por uma pequena parcela da sociedade. Para discutir as questões políticas, os atenienses se reuniam na Ágora, uma praça aberta onde dava para realizar suas assembleias. No vídeo da semana 3, nós iremos aprofundar um pouquinho mais sobre a Grécia Antiga. Até a semana que vem!